linguagem que entrou na academia. E essa linguagem que, sim, ela é extremamente abstrata. Isso. Sofisticada, ela dá um ar de que você é burro porque você não está entendendo tanto que ela é sofisticada. Então, uma coisa que você fala lá, são muitos substantivos abstratos, e eu não lembro se foi você, mas eu vi em algum lugar, sobre esses plurais. São assim, aprendizagens. São saberes. Saberes. Você que fala isso lá, né? É igual, não existe um feminismo, feminismos, que aí tudo cabe nessa linguagem. Tudo. E aí existe a linguagem do bem, que é essa dos saberes, essas abstrações que na prática não correspondem a nada. E existe a linguagem do mal. Caligrafia, linguagem do mal. Professor, linguagem do mal. Memorização, linguagem do mal. Ensino explícito. Ensino explícito, muito linguagem mal. do mal. Que é a linguagem muito mais denotativa. Isso, porque quando objetiva. Ela tem uma correspondência real na realidade, né? E a outra não tem, porque ela é a linguagem da ideologia, ela tá ali muito mais para escamotear do que para revelar propriamente, né? Eu queria que você falasse, por favor, agora para as professoras, para os professores, para os educadores que nos ouvem, que eles não estão loucos se eles não entendem os trabalhos universitários. Eles são incompreensíveis. A BNCC é ruim mesmo, não é ruim? Fala pra nós, Simone. Fala rasgado. É um lixo. É um lixo, Acho que eu fui a primeira pessoa nesse país a falar BNCC é um lixo. Abertamente, publicamente. Quando eu comecei a receber as abençoadas formações, né? Porque a minha rede estava em processo de adequar os currículos, que acabou se tornando um nada. Eu falo que nós não temos currículo, né? E o pessoal eu sou muito amada. Então, esses documentos públicos não valem nada? Não. É isso. Não, eles não têm objetividade nenhuma, eles não servem como parâmetro, né? Para a criação de bons currículos, de boas práticas. Tudo que está no universo hoje da pedagogia, eu chamo de pseudociência e anti-ensino, é tudo para o anti-ensino, sabe? É impressionante como eles conseguiram, qualquer ideia de qualquer pensador que foi trazida para a educação, ela foi interpretada como anti-ensino, né? Por exemplo, a ideia de que as aprendizagens, o ensino precisa ter momentos significativos. É verdade, tem mesmo, né? Mas o que torna o ensino significativo? É aquilo fazer sentido para a criança, é aquilo estar ao alcance da criança, embora ofereça um nível de dificuldade, né, de desafio para ela, tem que estar adequada, ela tem que entender por que ela está fazendo aquilo, para quê, onde ela vai chegar. Tudo isso é tornar o ensino significativo. Agora, como que a educação hoje interpreta o ensino significativo? Vou falar de novo dentro da minha área, língua portuguesa. Então, o professor lá precisa fazer com que a criança escreva o gênero regras de jogos, que é um gênero instrucional, então todo jogo tem regra, você coloca o título do jogo, coloca o número de jogadores e as regras e o que cada um vai fazer. Como que nós vamos tornar essa aprendizagem significativa? Vamos criar um jogo com a criança, vamos jogar com a criança. Então, o professor ele tem que criar um jogo com a criança, ele tem que perder a aula jogando com a criança, produzindo as regras ali oralmente para depois a criança escrever aquilo. Gente, agora do ponto de vista neurocognitivo, o que lé tem a ver com cré? O que você jogar com a criança e brincar com a criança e criar as regras do jogo com a criança tem a ver, do ponto de vista cognitivo, com a tarefa de escrever. Sabe? Que nem, por exemplo, 6º ano, eu tenho que ir lá, 1º bimestre, produzir com as criancinhas um conto de aventura. Professor, o que nós vamos fazer?
Orientação da formação docente. Ah, professor, vamos brincar de caça ao tesouro com as crianças. Você cria um tesouro, pega um tesouro, acessório. coloca, esconde na escola, corre com as crianças pra lá e pra cá. Gente, no que essa atividade que vai dispersar a atenção da criança completamente tem a ver com uma gincana, né? Tem a ver com a aí vira um projeto, né, que ela Simone? Vira um projeto. Que ter para escrever. A criança que não sabe ler e escrever as palavrinhas da língua. A gente tira o foco do essencial. Exatamente. Tem um estudo, porque ao redor do mundo, esse socioconstrutivismo e tudo mais, eles denominam a Inger Enquist, né? A Inger maravilhosa. Ela denomina como a nova pedagogia. Então, assim, ela relata em um dos livros, que também é excelente, A Boa e a Má Educação, ela relata o caso da Suécia. Você leu isso? Né? No caso da Suécia, que foi feito eles voltaram, eles sempre nos rankings de educação, e aí eles deram uma guinada para essa nova pedagogia. Toda essa ideia. Então, eles viram, assim, em 10 anos, cair muito. Você tem um artigo sobre isso. Eu tenho. Muito bom, no Língua e Tradição, inclusive. Isso. Eu fiz os vários casos, inclusive o da Finlândia. Também, mais recente. E a Suécia é interessante porque caiu rapidamente, assim, 10 anos... Caíram Cai muito. Em 12 posições, isso equivalia a 40 pontos, é muito ponto. É muito. E aí... é o ranking do PISA. Tá. Ao contrário disso, eles tiveram um incremento no investimento de 80%. Então, eles tiveram mais investimento com menos resultado. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição, para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. E os autores são economistas, então eles não olharam com viés pedagógico, mas a Inger olhou. Então eles colocaram lá, do ponto de vista econômico, não funcionou, e ela, do ponto de vista pedagógico, por que não funcionou? Exatamente por essa questão que a Simone falou. Um dos motivos foram que os professores, eles estão sendo desviados das suas funções originais e centrais do ensino. Mas voltaram atrás, pelo menos? Eles voltaram? A Suécia acho que tá voltando, eu não sei. A Finlândia está começando. Porque isso é no mundo inteiro, né? Isso não é só aqui no Brasil. Paulo Freire inventou, na verdade, começou um movimento ali na década de 90, né? Começou nos Estados Unidos até, com Holy Language. Mas assim... E aí foi. Mas os países... Só que alguns estados dos Estados Unidos, né... superaram isso, não todos. A Inglaterra... Mas, então, isso que eu ia comentar. França... O interessante é que os países... voltou. Os países que são líderes... Só caem. A gente já foi o último lugar, mas os países que são líderes do ranking, todos partem da premissa, de alguma forma, de que o ensino da linguagem tem que partir da fonética e fonologia. Isso. Que interessante. Então, Inglaterra, né? Assim, a neurociência já bateu o martelo. A França aboliu o ministro da Educação francês também aboliu, falou, não, nós não vamos mais o método global, que é uma abordagem forma global de ensino. De materializar na prática o construtivismo, porque tá coerente com as ideias, com as premissas. Que é assim, você olha para a palavra, você entende a forma dela, mas você não fica com cada um dos... Você não aprende de fato a ler. Não. É adivinhação. O código, ele é ignorado. Você força o sistema visual da criança a ler a palavra como se fosse um emoji. Entendeu? Um signo global. Sim. Né?
E aí, em vez de ter que aprender uns 30 o acesso fonemas, seria ela tem que direto. aprender Memorizar, tentar memorizar, que é impossível. Isso eu acho mais louco. Explica isso pra nós. Então, porque a linguagem, ela é um sistema inteligente formado por padrões e que evoluiu para economizar memória. Então, você não precisa criar uma palavra para cada coisa. As palavras, elas têm sentido composicional. Então, você pega ilusão, desilusão, ilusório, sabe? Então, a linguagem, ela tem esses padrões sonoros que mapeiam esses conteúdos ali, que são não só semânticos, mas da engrenagem da língua. E eles são acoplados nas unidades, e você vai montando a estrutura discursiva. Quando a criança não recebe esse ensino, ela nunca olha para isso, ela ignora isso, porque ela olha palavra por palavra. Signo por signo. E depois não adianta mais tentar voltar a isso do modo como acontece agora. Eu volto de novo para mim, porque é a minha angústia diária. Amanhã estarei em sala de aula de novo. Lá com as minhas crianças de 6º ano, eu tenho que fazê-los produzir narrativa de aventura, eu tenho que produzir poema e etc, etc. E essa criança, ela desconhece completamente essa estrutura, né? Então ela não tem o raciocínio verbal dela, linguístico, não funciona, né? Ela não consegue mesmo organizar as ideias, né? E outra coisa, aí no currículo, dentro daquele gênero, você tem que trabalhar 500 mil coisas, que nem no caso 6º ano, tem substantivos, o tipo de substantivo, tudo. Só que a criança, né, a gente sabe intuitivamente o que é um substantivo. Só que para você adquirir a compreensão consciente disso, demora. Não adianta você definir, substantivos são palavrinhas que nomeiam as coisas. A criança nem consegue desvincular o rótulo, a palavra, da coisa em si. Entendeu? Então, o ensino hoje, ele fica muito definindo, verbo é ação, verbo é estado. Aí a criança vira para mim e fala, professora, reunião é ação, né, de reunir. Está acontecendo. Você entende? Porque ela não se desvincula do sentido. Porque o que é se alfabetizar e aprender a língua portuguesa? É você transcender o sentido e olhar para a forma. Porque a linguagem é a formatação dos sentidos da mente, é a formatação sonora. A gramática é isso. Então, se você não tem um ensino que direciona a atenção da sua criança desde sempre para essa formatação, ela não vai, sabe? Aparentemente, se você trabalha substantivo casa dentro do campo semântico e depois reproduz aquilo na prova, a criança vai acertar as questões, ainda mais se for alternativas, né? Ela utiliza os recursos possíveis. Mas no fundo ela não possíveis. sabe o que é um substantivo mesmo. Sim. Esse método... Você entendeu? Ela não sabe o que é um verbo mesmo. Ela nunca olhou, porque o que é um verbo? Sim. O verbo é um tipo, é uma categoria de palavra que tem um comportamento dentro da estrutura. Formal. O que caracteriza o verbo é o comportamento que ele tem na estrutura linguística. Se você nunca olhou para aquela... E isso implica conhecer conjugação verbal, porque é ali que a palavra está... se transformando e se manifestando e se relacionando com as outras. Se você nunca olha isso, não tem como você entender um verbo. Verbo é ação, é estado, pelo sentido. Não dá. Tem um artigo que você Meu comentou... fala disso. Nossa, muito bom. Você comentou sobre a atenção, Simone. A questão da atenção estar naquilo que é foco da aprendizagem. Isso. Tem um artigo científico que eles analisaram, porque a gente tem as neuroimagens agora, então a gente consegue mapear o cérebro leitor, o resultado da alfabetização, e eles fizeram uma avaliação. Quando o foco é para a palavra inteira, como é no nosso país, é como se ativasse o circuito errado de leitura. Exatamente. Derraene fala isso nos neurônios da leitura. Exatamente. Ele também continuou, mas esse é um artigo mais antigo, mas eles colocam lá, é como se a gente ativasse
mas a área de reconhecimento visual, não linguagem. Então, é como se a gente processasse as palavras como imagem. Exatamente, e a imagem é o que eu uma falo. linguagem. E outra coisa mais séria, porque a linguagem verbal, ela estrutura a nossa linguagem oral depois, né? Ela se retroalimenta ali. Então, a gente tem uma defasagem, inclusive, na linguagem oral, quando a alfabetização ela é mal conduzida. Exatamente, no raciocínio verbal. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa pra frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.